A produção cinematográfica raramente ocorre sem problemas. O Último Boy Scout é um dos campeões nesse aspecto. Todos os envolvidos na produção o odiavam, até os figurantes. Hoje, gostaria de contar a história da produção deste filme tão excelente. Vamos lá! A Warner Bros. Não esperava grandes problemas com o filme. O Último Boy Scout deveria ser um sucesso de bilheteria. O roteiro do filme foi adquirido pelo estúdio por $1,7 milhão de Shane Black, um dos roteiristas mais famosos de Hollywood na época, que havia recentemente escrito Máquina Mortífera para a Warner. O astro Bruce Willis concordou em interpretar o papel principal no filme. A produção foi liderada por Joel Silver, que tinha uma longa lista de sucessos, incluindo as franquias de enorme sucesso Duro de Matar e Máquina Mortífera. A direção ficou a cargo de Tony Scott, que havia acabado de dirigir 2 grandes sucessos de bilheteria, Top Gun e Um Tira da Pesada 2. O que poderia ter dado errado? Provavelmente, a opinião mais precisa sobre o assunto foi expressa em uma entrevista pelo assistente de direção do filme, O Último Boy Scout, James Scott Dopel. Ele acredita que o inferno que se seguiu durante as filmagens do filme foi causado por um excesso de machos alfa no set. Havia muitos deles por metro quadrado e todos estavam no auge de sua fama. Uma reação em cadeia foi iniciada pelo produtor Joel Silver e Bruce Willis, que decidiram alterar o roteiro que tinham em mãos antes das filmagens. Descontente com essa mudança, o roteirista Shane Black brigava com Willis e Silver todos os dias, exigindo que parassem de desrespeitar seu trabalho. Naturalmente, ninguém o ouvia. Como resultado da intervenção de Willis e Silver, pouco restou do roteiro original de Black. O Último Boy Scout dele era sombrio, com uma grande quantidade de violência. Um dos antagonistas do O Último Boy Scout era ainda mais repulsivo e tinha um papel significativamente maior no filme. Sua trama incluía liderar um estúdio de cinema que fazia filmes para adultos. Em uma das cenas, ele assassinava uma família que testemunhou um crime. Tudo isso foi cortado do roteiro. A segunda metade do filme foi especialmente afetada. Willis e Silver substituíram quase todas as cenas de ação e eliminaram o excesso de violência. Por exemplo, a esposa do herói de Bruce Willis era atacada com uma motosserra, que pouco depois era usada para derrotar todos os vilões atacantes. O final do filme também foi alterado. Originalmente, ocorria na água e era mais orientado para a ação. No final, foi transferido para um estádio, tornando-se mais intimista. Tudo parece ainda mais engraçado quando se lembra de como o roteiro de O Último Boy Scout foi parar nas mãos do estúdio Warner. A questão é que a Sony ofereceu a Shane Black $2 milhões pelo roteiro de O Último Boy Scout. No entanto, Black preferiu o estúdio Warner e sua oferta de $1,7 milhão. Tudo por causa de seu desejo de trabalhar novamente com o produtor Joel Silver, com quem ele havia se divertido muito filmando Máquina Mortífera. Shane Black é um sujeito bastante interessante. Ele é valorizado por seus roteiros para Máquina Mortífera, O Último Boy Scout e O Último Grande Herói. Porém, em todos os filmes, seu roteiro original ou foi drasticamente alterado ao longo do tempo, ou não restou nada dele. Sim, há também Despertar de um Pesadelo, que não sofreu tanto com intervenções. Mas fica atrás dos 3 filmes já mencionados. Mais tarde, Black escreveu e dirigiu o excelente Beijos e Tiros. Ele então dirigiu o terceiro Homem de Ferro, que teve alguns problemas, e falhou completamente com o retorno às telas de O Predador. Talvez o fato de Shane Black ter se tornado o roteirista mais caro dos anos 90 seja culpa das estrelas e da camisa com que ele nasceu. Após Black, Damon Wayans também entrou em conflito aberto com o produtor e Bruce Willis. O problema era que o roteiro, que continuava mudando ao longo do processo de filmagem, afetava mais o personagem dele. Ele estava ficando cada vez menos presente e se tornando mais um estereótipo do homem negro, que aparece no filme apenas como alívio cômico. Por ser completamente ignorado, Damon Wayans começou a se comportar de forma desafiadora diante das câmeras e sabotar as filmagens de várias maneiras. No entanto, foram feitas muitas tomadas de suas cenas juntos. Ele tinha um ódio particularmente forte por Bruce Willis. Às vezes, até chegavam a brigar. Provavelmente, as expressões faciais dos atores em algumas cenas conjuntas não eram exatamente atuação. O diretor Tony Scott estava cada vez mais irritado a cada dia e entrava em conflito com o produtor Joel Silver. Em certo momento, ele até quis se demitir, mas Silver não permitiu, ameaçando arruinar sua carreira. Em seu próximo filme, Amor a Queima-Roupa, Tony Scott criou o personagem Lee Donowitz, um produtor viciado em cocaína, e fez de tudo para que ele se assemelhasse a Joel Silver. O diretor mais tarde contou uma história em uma entrevista.
Segundo Tony Scott, em um dos dias de filmagem, a peruca usada por Bruce Willis foi violada por um gato de rua que entrou no camarim. Como não havia tempo para encontrar uma nova, eles de alguma forma arrumaram as peças remanescentes da peruca para parecerem aceitáveis e colocaram tudo na cabeça de Bruce Willis. Mas como já mencionado, o diretor estava muito irritado com o filme, com Willis e Silver, então ele poderia ter pelo menos exagerado essa história. O caos no set de filmagem era tão grande que, em um dos dias, houve uma revolta de figurantes, pois paralisações de filmagens devido a vários conflitos eram comuns em O Último Boy Scout. As filmagens frequentemente eram adiadas ou canceladas, mas os figurantes não eram informados disso. Após mais uma paralisação de trabalho, da qual os figurantes não foram avisados com antecedência, todos os presentes no set foram informados de que não seriam pagos por aquele dia. Isso causou uma tempestade de indignação, e mais de 100 figurantes partiram para cima dos assistentes de produção com os punhos. O Esquadrão de Choque de Los Angeles foi convocado para dispersar os cidadãos indignados. Após a conclusão das filmagens, Tony Scott deixou imediatamente o set e não participou da edição. Bruce Willis e o produtor Silver assumiram essa tarefa. O mais engraçado é que Willis e Silver também tiveram uma briga, após a qual Bruce se recusou a trabalhar com o produtor. A Fox Studios teve que dispensar Silver de futuros filmes da franquia Duro de Matar, pagando uma grande multa. O conflito entre eles ocorreu porque, após as exibições de teste sem a aprovação de Willis, o produtor contratou Stuart Baird para editar o filme. Baird, aliás, anteriormente salvou um filme semelhante, Tango e Cash, com Sylvester Stallone e Kurt Russell. Em O Último Boy Scout, ele alterou significativamente a cronologia da narrativa e cortou várias cenas que Willis considerava bem-sucedidas. Em entrevistas posteriores, todos os envolvidos na produção chamaram o trabalho em O Último Boy Scout de os piores dias de suas vidas. Até mesmo o compositor Michael Kamen, que por muito tempo recusou-se a escrever a música para o filme, e acabou fazendo isso apenas devido aos pedidos constantes de Bruce Willis, com quem ele tinha um relacionamento muito bom na época. Lançado nos cinemas em 1991, O Último Boy Scout não se tornou um grande sucesso, mas também não foi um fracasso. Os críticos foram bastante desdenhosos em relação ao filme e deram-lhe classificações bastante medíocres. No entanto, o filme agradou totalmente ao público. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.